Lembra quando eu falei que não existe só um tipo de disfunção temporomandibular? Pessoal, existem vários tipos de disfunção temporomandibular. Por isso, eu não posso dizer assim, o paciente chega para mim, meu tio tem disfunção temporomandibular. Felipe, qual o tratamento preconizado? Tem que fazer o diagnóstico correto para saber qual disfunção temporomandibular essa pessoa tem. São vários tipos, várias disfunções diferentes, com fatores etiológicos diferentes, planos de tratamento diferentes, prognósticos diferentes. Então, só alguns exemplos. Eu tenho mialgia, mialgia centralmente mediado, mioespasmos, artralgia, adesão, anquilose, osteoartrite, vários tipos de deslocamento de disco, osteoartrose, dor miofascial, cocontração protetora, que hoje já está dentro da artralgia, aderência. Então eu tenho diversas funções temporomandibulares, que elas são atreladas a duas grandes famílias de funções, as articulares e as musculares. E eu tenho que saber como fazer esse diagnóstico, ou pelo menos entender como é que se tenta fazer esse diagnóstico correto. Então essas são as duas famílias de disfunções tempomandibulares, as articulares e musculares. Não estão todas as funções aí, tá? A gente, ó, dentro dessas, a gente vê, eu acho que 3 articulares e 2 musculares nessa nossa conversa breve de hoje. Mas vamos lá, como é que a gente faz um diagnóstico entre elas, então? Eu tenho algumas perguntas básicas. Qual é a queixa principal do paciente? Né? Eu tenho que saber por que o paciente me procurou. É problema de função, é dificuldade de fechamento de boca, é dificuldade de abertura ou dor. Normalmente o paciente procura a gente por problemas funcionais ou relacionados à dor. Quando começou essa dor? Começou ontem que eu levei uma pancada no queixo. Bem, é uma dor aguda. É causa e efeito. Pode ser uma artralgia, bem, mas é uma dor aguda. Essa dor, doutor, já me persegue faz 5 anos, com quadros mais graves ou menos graves, mas há muito tempo já está presente. Já liga o sinalzinho de alerta, né? Pô, 5 anos já provavelmente é uma dor crônica já. Essa dor talvez não precise nem ter mais um dano estrutural presente. Essa dor pode ser a própria doença do paciente. Localização. Pergunta onde dói. Claro, a gente tem quadro de dores referidas. Pode ser um fator de confusão no diagnóstico, mas a gente tem que saber, ou podemos iniciar a nossa pesquisa da dor com a localização dela. Frequência. Com que frequência dói? É uma vez por semana, uma vez por mês? Não chega nem isso? Todo dia? Duração dessa dor. A dor é uma vez por semana, mas ela dura 4 dias. Ela só passa na hora de dormir. Ou tem dores que acordam o paciente. Eu tenho cefaleias, tem essa característica de despertar o paciente, a outra já não. A intensidade da dor vai me ajudar também a fazer o diagnóstico. Eu tenho dores que têm maior intensidade, outra menos intensidade. Qualidade da dor. Por isso eu dei aquela introdução em relação à dor, porque tem que entender que tem dores diferentes também. E fator de melhora ou piora. Doutor, quando eu mastigo ou quando eu vou numa churrascaria, a dor piora. A dor é pior no final da tarde, quando eu estou num dia estressante. A dor melhora quando faz uma massagem na região. A dor melhora com dipirona. Então, o que melhora ou piora essa dor? Também vai me ajudar a fechar o diagnóstico. É como se fosse um quebra-cabeça, quase um cubo mágico, na verdade, às vezes, tá? De tão complexo esse diagnóstico é. Na avaliação, eu tenho que ver quais medicamentos que o paciente já tomou e está tomando, tá? Eu tenho cefaleias que são causadas por abuso de fármacos. Para funções, ainda está nesse termo antigo, tá? Perdão, mas seria em relação ao bruxismo. Qualidade do sono. Se o paciente não tem um sono reparador, ele não tem um prognóstico bom em relação às suas disfunções. A gente vai ter que trabalhar junto na melhora do sono do paciente, se esse sono não for bom. Alterações de hábitos, alterações do seu dia a dia no trabalho, alterações do seu dia a dia em casa, que pode ter feito uma piora nessa dor. Avaliação dos movimentos da mandíbula,
para ver se essa abertura é simétrica ou se essa abertura ela tem uma amplitude normal ou não. Se tem dor nessa amplitude, se a lateralidade está na sua amplitude normal, se o paciente consegue fazer lateralidade ou não. Protrusão, mesma coisa. Então, tem réguas próprias para isso, mas talvez como clínico geral vocês não vão ter essas réguas em si. Para uma mensuração inicial, a gente pode usar essas réguas muito semelhantes que a ainda não tinha, tá? Se eu tenho um desvio de abertura ou uma deflexão de abertura, isso também me mostra as qualidades diferentes em relação à abertura de boca. Se o paciente tem estalido na abertura, no fechamento, uma sensação de crepitação, ou barulho de hipermobilidade ou hipertranslação, onde o paciente abre muita boca lá no final da abertura, dá um barulho. E aí a gente faz uma palpação das estruturas passíveis de ser palpadas e que nos interessam também. Tem músculos que não adianta palpar, que sempre vai doer, porque são músculos extremamente sensíveis. Então, para o diagnóstico não muda nada. Eu gosto de seguir uma ordem. Foi a ordem que eu aprendi a fazer. É que nem avaliação dentária. Eu gosto de do 18 para o 28, do 28 para o 38, avalio mucosa jugal, avalio língua do paciente e também região de lábio. É uma sequência que eu gosto de fazer na minha clínica. Se tu gosta de fazer ao contrário, começar pela língua, depois mucosa jugal, depois dentes, tanto faz. Só cria um hábito de seguir a mesma ordem sempre, para não esquecer nenhuma estrutura. Então, quando eu vou palpar o paciente, eu começo pela parte de côndilos, que é a articulação temporomandibular propriamente dita, que eu palpo o polo lateral e o polo posterior, o masseter, uma inserção física, o corpo, inserção móvel, o masseter profundo, o temporal, os três feixes, o esternocleidomastoide e o trapézio. Eu gosto de fazer o pinçamento deles, não a palpação. Então a gente faz a palpação das estruturas e a gente sempre avalia se a dor gerada na palpação é semelhante à dor que o paciente sente. Então, um exemplo assim, o paciente veio se queixar comigo de uma dor na articulação. Ó, doutor, quando eu mastigo, às vezes até espontaneamente, eu tenho dor nessa articulação temporomandibular. Eu palpo a articulação. Se o paciente sentiu dor na minha palpação, eu pergunto se essa dor é semelhante à dor que ele sente normalmente. Se a dor é semelhante ou familiar que ele sente, eu estou no caminho certo. Eu consegui reproduzir a dor do paciente no consultório. Então, muito provavelmente, a dor é fruto da própria articulação do paciente. Então, nessa minha palpação, eu vou procurar fontes de dor, mas fonte de dor familiar ao paciente, fonte de dor que ele veio procurar no tratamento. Então, masseter, os três feixes do temporal, o esternocleidomastoídeo e o trapézio superior. O trapézio superior eu gosto de pinçá-lo também, tá? Muito semelhante como ele está fazendo aqui no esternocleidomastoídeo. E eu anoto a intensidade da dor, agora numa escala de 0, nenhuma dor, aí eu às vezes nem escrevo nada, mas 1, dor leve, 2, dor moderada e 3, dor severa. Normalmente a dor severa já vem com algum reflexo palpebral ou reflexo de fuga. Aquela dor que tu aperta, o paciente foge e até fecha os olhos. Anoto se essa dor é familiar ou não. Eu tenho que saber se essa dor é familiar à dor que ele me procura. E se essa dor continua na região ou vai para outra região. Às vezes eu palpo o masseter e um ponto gatilho no masseter referenciador para a região de orelha. Então aqui, ó, uma palpação que eu fiz aqui, tu vê que eu não simulei, né? Tem até rasura nessa escrita. Palpando masseter corpo, dor familiar, referenciou dor para a região de orelha. Então a dor, o estímulo à região do masseter está referenciando dor para outra estrutura. Isso tem que ser anotado. Depois eu faço um mapa dessa dor, tá? O X sendo a origem da dor e a bolinha
a dor referida. Então tem vários lugares onde eu aperto e a dor se desloca para outra região. Isso tem que ser estudado também, tá? A gente tem que avaliar essas dores referidas no paciente. Em relação a exames complementares, exames de imagem a gente pode pedir. O raio-x panorâmico, ele serve mais para eliminar outras possibilidades, tá? Ver articulação no raio-x panorâmico não dá. Distorce demais, tá? Só alterações severas tu vai conseguir ver no raio-x panorâmico. Ele é nosso exame de menor custo, obviamente, mas para disfunções temporomandibulares e, obviamente, articulares, né? Porque são tecidos duros que eu vou ver no raio-x panorâmico, ele só serve para descartar outras fontes de dores. Como assim outras fontes de dores, Felipe? Um cisto radicular, um resto radicular também. Então ele vem para me elucidar outros problemas que o paciente pode ter. Para ver tecidos duros, meu padrão ouro é a tomografia computadorizada. Para ver tecidos moles, como disco articular, ressonância magnética. Radiografias transcranianas, parece que as radiografias de perfil que a ortodontia pede, me serve para lugares que não tem tomografia. Ela distorce menos que a panorâmica, só que não é tão precisa como uma tomografia computadorizada, tá? Então, resumindo essa história. Panorâmica, raio-x periapical, só para descartar outras possibilidades diagnósticas. Eu quero ver articulação mesmo, tecido duro, côndilo, tomografia computadorizada. É o padrão ouro. Eu preciso, além de ver o tecido duro, ver tecido mole como um disco articular, ressonância magnética. Então, radiografia, a panorâmica, não sei se é tão cansado de ver. A transcraniana, ela é melhor que a panorâmica, mas assim, só justifica o uso se na minha cidade, lá no lugar que eu estou morando, não tiver tomografia para fazer, tá? Aí a tomografia computadorizada, para ver o côndilo em si, seria o padrão ouro. E uma ressonância magnética. Aqui eu consigo ver tudo aí, né? Eu consigo ver bem o côndilo e consigo ver também tecidos moles como o disco articular. Essa é outra ressonância, claro, sim. Se vocês quiserem adentrar nessa área, vocês vão ter que aprender a ler uma ressonância magnética, tá? Ela é um pouco mais chatinha de ler.